câmera, ação. Alegria, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Começando mais uma semana pós-prova mensal. Já estamos na nossa aula 16, hoje sim, hoje tem aula de física. E para essa semana, pós-prova mensal, eu decidi que a gente começasse a partir da página 32. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, é a página 32. Página 32, por quê? Porque vai ter exercícios sobre a explicação que eu dei para vocês lá na aula 13. Que a gente teve a aula 13, depois teve duas aulas online no Teams, e agora essa, né, foi a 14 e a 15, agora essa está sendo a 16. Essa aula 16 gravada, que eu estou gravando aqui para vocês, ela vai estar já com o conteúdo da prova bimestral. Então ela está falando de indução eletromagnética. Indução eletromagnética começa agora nessa nossa semana de indução, tá bom? Então prestem atenção no seguinte, ó, exercícios. A teoria já foi, eu expliquei, foi daquela aula que eu gravei da escola, né? Foi antes ainda das mensais, peguem aquela aula lá. Agora a gente vai estar falando um pouquinho dos exercícios da teoria, né? Exercícios, agora a prática daquela teoria. Presta atenção, terceiro ano, ó. Exercício 1 da 32. Uma espira plana de área 0,3 metro quadrado está imersa em um campo magnético uniforme de intensidade 10 teslas. Então vamos anotar essas informações? Vamos anotar as informações, porque aí a gente já vai lembrando qual fórmula usar, né, através delas, ó, a área 0,3 metros quadrados. Aí ele fala também que o campo magnético é de 10 teslas. Legal. O plano da espira é paralelo às linhas de campo. O fluxo magnético que atravessa a espira vale. O que ele quer saber é o fluxo magnético que eu deixei aqui em azul. Fluxo magnético em azul. Bom, lembrando da nossa teoria, essa fórmula vai aparecer para a gente lá na página 26, que é a fórmula de fluxo magnético. Fluxo magnético é igual ao campo vezes a área vezes o cosseno de um ângulo que for formado, né? Se ele for na diagonal. O nosso caso é um caso que ele está paralelo. Se ele está paralelo, o ângulo que está sendo formado aqui é um ângulo de 90. Então, o fluxo é igual a 10 vezes 0,3 vezes cosseno de 90. Tá? Porque o ângulo que está sendo formado, né? Ó, se ele está paralelo, então, paralelo com perpendicular, forma o ângulo de 90 graus. Beleza. O que mais que a gente tem agora? Agora a gente tem que fazer a nossa continha aqui. Ó. 10 vezes 0,3 dá 3 vezes cosseno de 90. Aí está o grande detalhe. Quanto que é o cosseno de 90? Cosseno de 90 vale? Cosseno de 90 vale? Perfeito, cosseno de 90 vale zero. Então, qualquer número vezes zero, o fluxo magnético nesse caso aqui é de zero. Nem precisa colocar a unidade de medida, né? A dimensional. Alternativa A, de amor. Simples assim, porque ele deu zero. Se tivesse dado um outro valor na diagonal, aí a gente multiplicaria. Beleza? Então, vamos lá, copiem aí, né? Se precisar dar pause, ó, eu não estou nem na frente. Se precisar, pausa o seu vídeo para você copiar. Exercício 2. Uma espira quadrada de lado 0,3 metros. Então, presta atenção, ó. 0,3 agora é o lado. 0,3. A área, se ele falou que é quadrada, a área é lado vezes lado. Lado vezes lado. Então, isso aqui é 0,3 vezes 0,3. 0,3 vezes 0,3. Ou 0,3 ao quadrado, né? Tanto faz. Aí você que sabe. Isso daqui vai dar, ó, 0,3 vezes 0,3, 9,000. Ó. Uma, duas, tá? Não teria que ter feito isso. Mas, para relembrar, quem não está lembrando, né, eu faço isso para te ajudar. Tudo bom? Então, achamos ali a área, 0,09 metro quadrado. Legal. Ficou pequenininho, né, ali, né? Deixa eu apagar com a mão mesmo. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Então, a área deu 0,09 metro quadrado. Beleza.
O que mais que ele fala? É atravessada por um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da espira. Agora não é paralelo, agora é perpendicular. Legal. O campo magnético varia só em módulo, passando de um valor inicial de... Então, ó, o campo magnético inicial 0,20 teslas. Ele passou para 0,80 tesla. Tá acabando essa caneta, né? Tá na hora de trocar. Passou para 0,80. No intervalo de tempo, olha, ele deu tempo. No intervalo de tempo de 0,04 segundos. Acho que está bem clarinho aí para vocês enxergarem, né? Já vou deixar a caneta preta de lado, já não vou mais usar. Calcule o fluxo magnético atravessado através da espira no instante inicial e no instante final. Bom, o que ele quer é o fluxo no instante inicial e instante final. Beleza. Então a gente vai usar a mesma fórmula, só que são dois instantes. Então o fluxo vai ser igual, ó, campo magnético inicial 0,2 vezes a área 0,09 vezes o cosseno de alfa. Nesse caso, ele está falando de uma coisa perpendicular. Portanto, neste caso, diferente do outro, que era o paralelo, que acabou dando zero, que a gente usou o cosseno de 90, agora a gente já não vai usar o cosseno de 90, né? A gente vai usar o cosseno de 0 graus, porque está paralelo, tá perpendicular. Então aqui, no nosso caso, cosseno de 0 vale 1. Então aqui é 1. Portanto, esse fluxo inicial, a gente vai fazer essas continhas aqui, e isso vai dar 0,18, né? 0,018. 0,018. Aí se a gente andar com a vírgula, o fluxo é igual a 1,8 vezes 10 a menos 2. Tá bom? Isso mesmo, ó. E lembrando que a unidade de fluxo é Weber. Já o fluxo final, ele é igual ao campo magnético, que é 0,8 vezes 0,09 vezes 1 de novo, porque ele está perpendicular. Então o fluxo vai ser igual a quanto nesse caso aí? Ó? Vai ser igual a 0,072. Ou o fluxo é igual a 7,2 vezes 10 a menos 2 Weber. Tá bom? Feito, né? Esse não é de alternativa. Tempinho para vocês copiarem. Dá um pause aí no seu vídeo. Copia para a gente ir para o próximo. Então vamos lá. Eu estava pensando aqui, ó, esse número de aula 16 que eu fiquei falando no começo, não é 16, né? Porque nós iremos parar, nós paramos, né, na semana anterior à mensal na 15. Aí na semana de mensal teve a 16, 17. Então, na verdade, essa daqui é a 18, né? Essa aqui é a número 18, para fazer certinho mesmo. Essa é a 18, não posso esquecer. Tem que colocar aqui 18, senão foge da ordem, né? Da ordem que vocês estão seguindo. Eu gosto de deixar tudo na ordem aqui. Eu vou até escrever aqui já na minha apostila para não esquecer. Aula 18. Beleza. Então agora a gente vai para o exercício de número 3. Ah, falei que tinha aposentado a caneta preta e ela apareceu de novo aqui na minha mão. Jogar longe, né? Temos uma visita aqui. Manu veio visitar a gente no meio da aula gravada. Olha só. Exercício 3, da Universidade Federal de Minas Gerais. A corrente elétrica induzida em uma espira circular será... Olha só, alternativas. Então, isso é sobre a teoria que eu expliquei lá nas aulas passadas. Então, a corrente elétrica induzida em uma espira circular será, alternativa A, nula, quando o fluxo magnético que atravessa a espira for constante. É essa a alternativa. Se você ficar com dúvida, não lembrar, onde que a gente vai poder olhar isso daqui? Ó? A gente vai poder olhar isso na página 28. Deixa eu ver se é só na 28. É, na 28. Na 28 ele fala direitinho do fluxo magnético na espira, ó. Tem a situação 1, 2 e 3, né? E aí você vai conseguir entender sobre essa questão. Sobre a questão 3, né? Sobre as diferenças nas alternativas. Aqui o que eu posso falar para vocês é que essa corrente elétrica ela vai ser nula quando o fluxo magnético que atravessar a espira for constante, quando ele não mudar. Quando o fluxo magnético não mudar de valor, por exemplo, aqui no exercício 2 ele mudou de valor, né? Tinha um antes e um depois. Então aqui tem uma variação. Aqui tem uma variação nessa indução dentro da espira. Agora essa variação ela vai ser nula, como por exemplo no exercício 1.
quando não varia o fluxo, quando eu tenho um valor fixo de fluxo. Se eu tenho um valor fixo de fluxo, eu não vou variar minha indução. Minha indução ela vai ser nula. Ela não tem, né? Não tem indução. Para ter indução, eu tenho que mexer com o meu fluxo magnético. Aí você tem as outras alternativas, né? Ó, inversamente proporcional à variação do fluxo com o tempo. Se você der uma olhadinha, ó, a gente nem tem tempo aqui na fórmula, que nem no exercício 2. Ele deu tempo para a gente no exercício 2, mas a gente nem usou. Nem tem tempo, né, aqui nessa questão. Nem tem. No item C, ela vai ser no mesmo sentido da variação do fluxo. Você pode observar aí na página 28 que ele fala que é no sentido oposto. Na alternativa D, vai ser maior quanto maior for a resistência. Não, ao contrário. Ela vai ser sempre a mesma, qualquer que fosse a resistência. Não, depende da resistência. Então, exercício 3, alternativa A. Leiam depois com calma, tá bom? Leiam com calma para vocês perceberem isso. Na alternativa B, quando eu falei aqui, ele fala assim, ó, a corrente elétrica induzida em uma espira circular será inversamente proporcional à variação do fluxo magnético com o tempo. Inversamente proporcional. Se você dá uma olhada, quando eu falei que não tinha tempo, na verdade tem aqui na página 27 a lei de Faraday, né? A lei de Faraday que fala da indução, da força induzida, com o fluxo. Então, na verdade, é o fluxo que é inversamente proporcional, né? Inversamente proporcional à variação do fluxo com o tempo. A corrente elétrica não é ela que é inversamente proporcional. Não é ela que é inversamente proporcional, né? Quem é inversamente proporcional aqui, né, no nosso caso, é o fluxo, né, com o tempo. Tudo bem? Beleza. Olha só. Exercício 4 é do ITA. Então, geralmente, a gente fica até assustado quando aparece um exercício desse do ITA. A figura representa um fio retilíneo pelo qual circula uma corrente de I amperes no sentido indicado próximo do fio. No sentido indicado. Desculpa. Ponto. Próximo do fio existem duas espiras retangulares A e B planas e coplanares com o fio. Se a corrente no fio retilíneo está crescendo com o tempo, pode-se afirmar que esse exercício parece um exercício que eu fiz da parte anterior. Quer ver? É o exercício 8 da página 23 e 24. Ele parece muito, porque ele está falando de fio, né? Ele parece muito aquele exercício, porque são dois fios. Então, nesse caso, a gente vai seguir o roteirinho da resposta lá daquele exercício que eu falei, né? Tem uma fórmula específica para fio. Parece, não é só o 8 que parece não, é o 8 e o 7 também. O 7 também. E nesse caso, a nossa alternativa correta aqui, se a corrente no fio retilíneo está crescendo com o tempo, pode-se afirmar que, alternativa C, aparecem correntes induzidas no sentido anti-horário em A e horário em B. Tá bom? Alternativa C. Não é um exercício fácil também. Tem que entender bem aquela aula teórica que eu dei. Ler bem também essa parte da apostila, tá bom? Exercício 5, vamos mais um. Um aluno desenhou as figuras 1, 2, 3 e 4, indicando a velocidade do ímã em relação ao anel de alumínio e o sentido da corrente nele induzida, para representar um fenômeno de indução eletromagnética. A alternativa que representa uma situação fisicamente correta. Qual desses casos a gente tem o fisicamente correto? Vamos lá, caso 1, a gente tem sul-norte, velocidade para cima. E está girando aqui, né? Ó. No caso 2, a gente tem norte e sul, com a velocidade para baixo. Continua todos... não. O 3 está girando meio que anti-horário, né? O 2 também está girando horário. Aí no 3, norte e sul, girando anti-horário, né? O 3 ele é igual ao 2, só que a velocidade muda, né? E o 4 é igual ao 1 e a velocidade está para baixo. E aí? 1, 2, 3 ou 4? Então vamos lá, não é nem a 2 nem a 3. Vamos ver por que não é a 2 nem a 3. Porque para ser a 2, a gente teria que estar com a velocidade apontada para cima. Nós podemos pensar nesse exercício com a regra da mão esquerda. Se a gente pensar nesse exercício com a regra da mão esquerda, acho que você consegue mais fácil, porque velocidade para baixo, o campo magnético,
E a velocidade, ó, velocidade para baixo, né? O campo magnético. Aí eu vou ter aqui a minha corrente percorrendo. Só que nesse caso, o campo magnético, ele deveria estar sul-norte, não norte-sul, de acordo com o que está aqui. Então, a gente chega à conclusão nessa nossa resposta, ó, velocidade para baixo, sul-norte. E aqui, ó, a velocidade com que ele vai, desculpa, e aqui a corrente com que ele vai girar assim. Então a alternativa que mais se adequa à questão física aqui no nosso caso é a alternativa D, é a situação 4. Então exercício 5, alternativa D de dado, é a situação 4, a que está mais adequada, tá bom? Deixa eu dar uma olhada, tem mais alguns aqui, né? Então a gente continua aqui na nossa próxima aula, não vou esquecer aqui o nosso número, 18. Então a gente continua agora na próxima, que é a aula 19, tá bom? Abraços, fica comigo, já vamos fazer o próximo aí.